rápido, mas desde aquele dia o Senhor continuou falando comigo e que eu deveria ministrar a palavra da ceia sobre a história de Josué. Então, Josué capítulo 1, verso 1 vai dizer assim, ó: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponha-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, que eu vos tenho dado, que eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para poente do sol, será o vosso limite. Verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem desamparei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Você pode falar graças a Deus? Você pode falar, Deus é comigo? Amém. Glória a Deus. Esse primeiro capítulo está contando o início da história de Josué. E para a gente entender um pouco de Josué, nós precisamos falar um pouquinho de Moisés. Moisés é um homem que ele é chamado por Deus. Nós cantamos aqui nessa manhã que do meio da sarça, pegando fogo, Deus ele chama Moisés e ele dá uma missão para Moisés. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é uma missão. Mas ele dá uma missão para Moisés de libertar o povo. Então, Moisés ele liberta esse povo e Moisés ele começa a experimentar experiências sobrenaturais, sabe? Ao ponto de, no lugar onde não tinha comida, no lugar onde não tinha algo para beber, Deus ele supriu. Deus alimentou aquele povo no deserto, num lugar que não tinha condição de ter alimento. Deus alimentou uma nação, sabe? Então, eu não sei de que jeito você chegou aqui nessa manhã, mas eu sei que o meu Deus, o que Ele já fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje. O nosso Deus, Ele não mudou, amém? E com isso, Josué, ele começa a ficar mais próximo de Moisés, ele é escolhido como sucessor de Moisés. Então, provavelmente, Josué ele foi treinado, Josué ele foi discipulado, Josué ele foi acompanhado. E para você estar hoje aqui, para você estar aqui na igreja, cultuando, você pode ter certeza que alguém um dia investiu na sua vida. Talvez não diretamente, não tipo falando para você, mas para você estar de pé hoje, alguém precisou estar de joelho orando pela sua vida. Sabe, ninguém caminha sozinho, ninguém consegue vencer sozinho. Para você estar aqui nessa manhã, alguém um dia falou, ei, eu preciso orar por fulano, eu preciso orar por ciclano, eu preciso que o Senhor alcance o coração dessa mulher, desse homem. Então, para começar, eu quero dizer que você é a resposta da oração de alguém, amém? Aqui simplesmente não tem pessoas, tem respostas de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Você não é uma pessoa comum. Você não é um cidadão comum, você é alguém que foi marcado pelo Senhor. Sabe, você não veio para mais um culto para assistir a primeira Santa Ceia do ano. Você não veio para mais um culto para assistir um louvor bacana. Você veio participar da mesa do Senhor. E eu quero dizer que nessa manhã, Deus ele tem pão para a sua vida. Deus ele tem refrigério para a sua vida. Deus ele tem algo especial para a sua história. Vai lá, confia no seu potencial. Vai dar certo. Converte a câmera. Em nome de Jesus. Expulsa aí
Expulsa aí o inimigo das redes sociais. Agora você acenda as atenções, está todo mundo olhando para você. Ó. Ele é tímido. Fazia assim já. Deus abençoe. Salva de palmas pela vida do Francisco. Amém? Aê. Mas aí chegou o dia. Moisés, ele viveu experiências com Deus, mas aí chegou um dia que acabou o ciclo de Moisés. Ei, misericórdia, hoje desviou mesmo o celular, né? Deixa ele, quando ele quiser, deixa ele, deixa ele. Chegou o dia que Moisés foi levado pelo Senhor. Chegou o dia que Moisés foi recolhido. E agora fica só Josué. E agora tem um cenário, Josué ele começa a ter que realmente liderar. É a questão, Josué até então ele sabia a teoria, mas agora é a questão da prática. A teoria ela é diferente da prática. A teoria você vai ler, vai aprender, mas a prática que vai te ensinar muita coisa. Você teria coragem de ser operado ou se consultar com um médico que ele só teve a teoria? Que ele não teve uma prática, que ele não teve um teste antes, não mexeu antes, não. Por quê? Porque precisa de experiência, precisa fazer, E Josué começou a ter uma crise. E quantos irmãos talvez estão em crise? Quantos irmãos talvez você está vivendo aí, prestes a viver um novo tempo em Deus, você está prestes a começar a viver coisas novas em Deus, você está prestes talvez a começar a viver um ano novo em Deus, mas as coisas novas que Deus está preparando para a sua vida está assustando você, porque o novo de Deus assusta. Porque o novo de Deus às vezes é desconhecido. E você fica perguntando, mas como que vai ser esse ano? Mas como que Deus vai fazer? Mas como que vai acontecer? Mas como que vai ser? E as coisas... E aí Josué se encontra o quê? Desanimado. Josué se encontra abatido. Josué se encontra frustrado. E talvez eu estou falando para corações aqui nessa manhã que você está desanimado. Eu não sei se foi o Douglas que falou, foi o Ronaldo, mas alguém que no louvor falou assim, talvez você veio da sua casa falando, esse é o último culto, essa é a última vez que eu vou, porque eu não aguento mais. E Josué se encontra desanimado, Josué se encontra abatido, Josué se encontra entristecido, Josué ele está com medo. E quando nós nos encontramos nessa situação, a tendência é a gente começa a esquecer quem Deus é. Josué se sente sozinho. Irmãos, a pior sensação do mundo, você está cercado de pessoas e mesmo assim você se sentir sozinho. Josué se sente sozinho porque ele não estava parado ali desanimado sozinho. Tinha um monte de gente com ele. Mas ele se sente desanimado e sozinho. Só que ele se sente sozinho, ele não estava sozinho. Eu quero dizer que nos melhores dias da sua vida, Deus está lá, mas nos dias difíceis, nos dias piores, Deus continua lá com você. Ei, meu irmão, você nunca esteve sozinho, porque existe um Deus que Ele está com você. Assim como Ele está com Josué, Ele está com você. Talvez você tenha falado, pastor, mas está tudo difícil, parece que ninguém olha para mim. Existe um que olha assim, irmão, aonde você pisar, aonde você andar, por onde você passar, os olhos do Senhor estão sobre você, então lembre-se, você não está sozinho. E aí Deus fala com Josué, Deus chama Josué para um particular. E quando Deus chama a gente para um particular, irmãos, quando Deus fala com a gente, começa a ter uma mudança dentro de nós. No início da história de Moisés ele está relutando contra o chamado. Moisés ele não está querendo avançar. Aí Deus fala, Moisés, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Aí que muita gente não percebe, quando Deus vai chamar Josué, Deus fala a mesma coisa. Deus está falando, Josué, seja forte e corajoso porque eu sou contigo. Você acha que Deus falou isso por acaso? Por coincidência? Não, foi por propósito. Porque eu tenho certeza, irmão, a Bíblia não relata disso, mas teve um dia que Moisés falou assim, Josué, sabe como Deus me chamou? Eu estava meio em crise, mas um dia Deus falou assim para mim, que era para mim ser forte e corajoso, que Ele era comigo. E agora a principal referência de Josué está morto.
Mas o Deus de Moisés não está morto, o Deus de Moisés está vivo. E da mesma maneira que Deus chamou Moisés, Deus chega e chama Josué. Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Sabe o que Josué precisava? E sabe o que muitos irmãos aqui estão precisando? Não é de 7 passos para a vitória. Não é da mandinga gospel, não é de pular 7 ondas. Não é virar uma estrelinha. Não é acordar às 5 horas da manhã para tomar café gelado e bater a cabeça na parede. Nada contra quem acorda cedo, é maravilhoso, eu amo também. Mas o que Josué estava precisando aí nesse momento era ouvir a voz de Deus, era a palavra de Deus. Irmão, o que você precisa é a palavra de Deus na sua vida, é uma palavra de Deus na sua história. Porque quando o homem tem uma palavra de Deus, nada mais pode parar ele. Josué estava em crise, mas na hora que ele escuta Deus falar, Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. E aonde você pisar, eu estou pisando junto. Aonde você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado. Acabou, irmão. Quando Deus lança uma palavra dessa na sua vida, não tem demônio, não tem inferno, não tem inimigo. Nada pode resistir à palavra de Deus. Nada pode parar. Por quê? Porque agora Josué ele tem uma palavra. Talvez a crise de Josué era, não, mas Deus ele falou com Moisés, mas Deus ele nunca falou comigo. Aí Deus, espera aí então, eu vou falar com você. Eu sou com você, Josué. Não, seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. Sabe, uma das melhores coisas de ouvir é falar, Deus fala assim, pode ir que eu estou com você. E aí é diferente, irmão. Josué começa a perceber que ele não está sozinho. Josué começa a perceber que o dono do universo está com ele. O Deus que criou os céus e a terra está com ele. E esse Deus que criou os céus e a terra, ele também está com você. Só que muitas das vezes nós estamos esquecendo, irmãos. E aí eu queria comentar 3 pontos sobre a vida aqui, sobre a questão de Josué. Primeiro, tinha uma visão. O primeiro ponto é a visão. Deus dá uma visão para Moisés, falando, Moisés, eu tenho uma terra, a terra prometida para vocês, e essa terra mana leite e mel, essa terra é maravilhosa, eu preparei essa terra para o meu povo. Só que Moisés morre e Moisés não entra na terra prometida. Eu quero que você entenda, irmãos, que tem coisas que Deus vai te prometer que você vai viver, mas tem coisas que Deus está te prometendo que os teus filhos, os filhos dos seus filhos vai viver, porque a bênção de Deus, ela chega em você, mas ela não para em você, ela vai passar através de você para abençoar as suas gerações. Eu quero que você entenda uma coisa, a visão não era de Moisés, a visão não era de Josué, a visão era de Deus, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Então Deus dá a visão, Deus mostra a visão para Moisés e fala, é lá que eu quero que você leve o meu povo. Mas quando Moisés chega o fim dele, a visão continua. Aí Deus levanta Josué para continuar aquilo que Moisés tinha começado. Eu não sou bobo, eu não vou me iludir. Deus tem mostrado coisas para a gente, de uma igreja nova, de um salão novo, mas eu não estou começando algo do zero, eu estou continuando a visão de outros pastores que passaram por aqui. Porque hoje a gente está num salão, mas um dia essa igreja começou numa área de uma casa. Então não é sobre o meu chamado, não é sobre o meu potencial, não é sobre vocês, é sobre Deus, é sobre Ele. Não é tipo o rei servindo o reino, é o reino que serve o rei. É isso. Então eu quero dizer que Deus ele tem uma visão para a sua vida. Deus ele tem uma visão para a sua família. Deus ele tem uma visão para a sua história. Mas a visão não é sua, a visão é dele. A visão é Deus comunicando para a gente aonde Ele quer nos levar. Deus muitas das vezes ele comunica o destino final, mas Ele não vai falar como que vai ser o caminho. Então eu quero dizer que tem um Deus visionário que está olhando por você e Ele quer mudar a tua história. Então Deus, quando vai falar, Josué, seja forte e corajoso, Deus está lembrando para Josué que existe uma visão. Sabe, irmão, nós precisamos entender algumas coisas, que a obra de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, ele passa de nós, ele não fica só em nós. O que Deus quer fazer, não pode parar em nós. Se Jesus é tão bom assim, irmão, por que você não está compartilhando Ele para a sua família? Para os seus amigos? Sabe, é essa a visão. E Deus, Ele vai fazer através de nós, por meio de nós, e através das pessoas que estão próximas a nós. A maioria de vocês conheceu o pastor Luiz Carlos, homem de Deus. A gente conviveu pouco tempo com ele, mais ou menos 2 anos e meio. Deus começou a usar muito ele, a igreja cresceu, as coisas aconteceram.
Mas infelizmente, final de 2021, meio de 2021, nós estávamos lá no UPA, em Hortolândia, com uns 32 jovens em volta, orando pela vida do pastor Luiz Carlos, porque ele estava entubado, e clamando pela vida dele, para Deus fazer um milagre. As pessoas oraram, o Brasil orou. A esposa dele falou que depois, no celular dele, chegou mais de 6.000 mensagens no WhatsApp de pessoas orando por ele. Nós oramos, e infelizmente 5 dias depois, o Senhor recolheu ele. Infelizmente para a gente, mas com certeza Deus está feliz com isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, depois que o pastor Luiz Carlos morreu, algumas pessoas que ele tinha evangelizado começaram a voltar para a igreja, começaram a vir para a igreja, e estão lá até hoje. O que eu quero dizer com isso? Deus falou que vai fazer, irmão. Mesmo que você esteja morto, Deus continua fazendo, Deus não para. Sabe, Moisés morreu, acabou o tempo de Moisés, mas Deus continuou fazendo, através de Josué. Depois que passou o tempo de Josué, Deus começou a usar outras pessoas. Mas existe coisa que Deus está colocando que você que tem que fazer. Uma das minhas orações com Deus, nosso sonho, nosso desejo é ficar aqui 10, 15 anos, mas nós não sabemos a vontade de Deus. Mas um dos meus pedidos é: Deus, me permita pelo menos inaugurar a igreja nova, fazer uns 2 cultos, e depois o Senhor pode me levar para qualquer lugar. Mas me dê pelo menos essa sensação, sabe? Tipo, mas não sei, é Deus. Mas independente se o pastor Jean e a pastora Raquel estiver aqui ou não, independente se o Tom estiver aqui ou não, a igreja do Senhor continua, sabe por quê? Porque existe uma palavra sobre esse lugar, existe uma palavra de um novo tempo, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus, ela volta, ela permanece. Então, se Deus tem falado que vai mudar a história dessa igreja, Ele vai mudar. Se Deus tem falado que Ele vai mudar a história da sua família, irmã, Ele vai mudar. Pastor, mas meu marido é muito difícil, mas é desses que Deus gosta de transformar coração. Se Deus tem falado que vai salvar a sua casa, continua firme, porque Deus vai salvar a sua casa. Então, o primeiro ponto, Deus lembra para Josué que tem uma visão. O segundo ponto, Deus começa a passar uma estratégia. Deus dá uma ordem e estratégia para Josué. Josué, antes de conquistar a terra prometida, você precisa vencer o Rio Jordão, você precisa passar pelo Rio Jordão. Então, Deus começa a falar que eles precisam meditar no livro da lei. E Deus começa a falar que Josué tem que separar o povo para se consagrar. Então, Deus nos mostra a visão, mas Deus nos dá a estratégia de como executar essa visão. Sabe, Deus dá a receita completa. Deus fala: eu quero um bolo de chocolate, mas Deus vai te dar uns ingredientes para como você vai fazer esse bolo. Inclusive as irmãs que fazem bolo aí, ó. Bolo de cenoura, muito bom, de laranja. De milho? De milho? Vinícius faz bolo de milho? O melhor. Olha ele, fomos surpreendidos, viu? Tem cara não. Que dia ele vai fazer pra gente, igreja? Tem que fazer umas 6 formas de bolo. Então, a estratégia é essa. Não é um do bolo. Deus te dá a visão, mas Deus te dá uma estratégia de como executar. A visão: a minha casa vai ser salva. Aí Deus vai te dar os passos como a sua casa vai ser salva, irmão. E Deus não vai passar a estratégia tudo de uma vez. Deus ele vai passando aos poucos. Porque se Ele passa tudo de uma vez, a gente assusta. Eu, com 15 anos, quando eu cheguei na igreja, se Deus me falasse tudo o que aconteceu nesses últimos 15 anos, eu ia sair correndo. Porque tem hora que dá vontade de sair correndo. Então, a visão é aquilo que Deus nos mostra, mas a estratégia é como nós vamos fazer. A visão, estou tendo uma visão, que hoje, meio-dia, o Tom vai chegar lá em casa com frango assado. Aleluia. Qual que é a estratégia? Ele sair daqui, descer ali, pegar o Sodexo e passar e levar lá para casa. Olha que estratégia boa. Essa é a estratégia de Deus. Vocês estão entendendo? Estou tentando explicar para vocês de uma forma simples, do nosso cotidiano do dia a dia. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma simples. Às vezes você está esperando, você está orando por uma coisa, você está esperando descer um anjo do céu, pegando fogo. Tudo bem, meu filho? Não que isso não pode acontecer. Eles falam igual o pessoal dos nossos irmãos católicos. Não que isso não pode acontecer, não tem nada de errado, eu creio no sobrenatural. Mas Jesus é simples, Ele trabalha de uma forma simples com a gente. Deus, Ele trabalha nos pequenos detalhes, irmão. E às vezes, tipo assim, você está querendo, eu quero conquistar minha casa própria, eu quero ganhar minha família para Jesus, eu quero um novo emprego. Deus está te dando os passos para você chegar lá. Eu quero um emprego novo. Aí você abre o
o Instagram e aparece lá na sua tela, estude para concurso público. Eu falo, não, mas não é para mim não. É para você, criatura. Eu quero mudar de vida, eu quero fazer tal coisa. Sabe, Deus não vai te abençoar você paradinho de braço cruzado, não. O que Deus fala para Josué? Levanta, se põe de pé, porque ele estava aqui, ó, paradão. Falar que nem os nossos irmãos da Bahia, levanta, cabra macho, se põe de pé. Todo mundo que Deus foi chamar no Antigo Testamento, que está deitado, Deus manda se colocar de pé. E às vezes se colocar de pé é alguém que está parado. Irmão, Deus não muda, mas Deus ele se movimenta, e a nossa missão é saber onde Deus está nos levando, e a gente precisa estar perto dele. Então Deus ele vai te dar estratégias. E só para você entender, o que é uma estratégia? É o plano de ação para alcançar metas e objetivos de longo prazo em um contexto de organização. É a maneira que Deus dá para você viver a visão que Ele te mostrou. E com essa estratégia vem o quê? Vem uma ordem. Deus ele começa a dar umas ordens. Tem coisa, irmãos. Eu ouvi esses dias um pastor amigo falando isso. Tem coisas que Deus vai te pedir com carinho, com jeitinho. Mas tem coisas que Deus vai dar uma ordem. Porque nosso Deus ele é Pai, mas Ele também ele é Senhor. O pessoal aqui que é mais experiente, não estou falando que são mais velhos, mais experiente, que já criaram seus filhos, os filhos já estão criados. Eu tenho certeza, por conhecer um pouquinho da geração de vocês, porque meus pais também são da mesma geração de vocês, eu tenho certeza que vocês nunca chegou no filho de vocês e falaram assim, ai, por favor, vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho, tesouro da mãe. Ah, você não quer, bebê? Ah, então fica sujo. Não, você nunca fez isso com seu filho, não. Vai o seu filho falar que não ia tomar banho para ver. Apanhou muito, Doug. Vassourada, Luiz? Olha aí, ó. Ainda bem que não era hoje, né? Senão já ia sair presa daqui. Não. O que a mãe falava? O que o pai falava? Vai tomar banho agora. Agora. Aí o pessoal mais jovem vai entender agora. A pior sensação era, engole o choro. Aí você fica aqui, ó. Cremia o beiço, ficava roxo. E você ficava falando, mano, será que eu estou engolindo o choro certo? Será que é assim? Como que engole o choro, gente? Pior foi um dia, nunca façam isso, viu? Minha mãe, ela tem uma mania, até hoje. Quando ela ia bater na gente, ela ficava mordendo a língua. Ficava assim, ó. Aí teve um dia que eu fiz assim, ó. Nossa, irmão, pra quê? Tomei um tapa na mão, fiquei uma semana com a mão grande assim, ó. Mas por quê? Porque tem momentos que Deus, ele vai te pedir com carinho, mas tem coisas que Deus vai te dar uma ordem. Vai, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. E essa situação não é confortável, irmão. E em alguns momentos Deus vai nos tirar de uma zona de conforto mesmo. Entenda uma coisa, guarda isso no seu coração. Nunca vai ter a situação ideal. Nunca vai existir a situação ideal. Não, porque quando as coisas estiver tudo encaixadinha, tudo redondinho, aí eu vou começar a servir Jesus para valer. Não, porque quando as minhas contas estiver tudo quitada, aí eu vou começar a sonhar com a minha casa própria. Não, quando o meu dia, quando eu conseguir organizar toda a minha semana, aí eu vou voltar a estudar, eu vou estudar. Porque quando tiver, nunca vai existir a situação ideal. Porque quando você arrumar um lado, o outro lado vai bagunçar. Tem muita gente esperando a oportunidade perfeita. E Deus está passando as estratégias. Deus está dando as ordens. E a linguagem de Deus, irmão, é a organização. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você vai assustar. Talvez você está cheio de problema aqui, cheio de dificuldade, cheio de luta. Todo mundo tem, aleluia. Mas Deus está mais preocupado como você está do que com os seus problemas. Porque a maneira que você está vai influenciar como os seus problemas vão estar. E tem muita coisa que tem muita gente vivendo que é simplesmente reflexo do seu interior. Porque se você não estiver bem com você mesmo e com Deus, o lado de fora não vai estar legal. Só vai estar sendo uma aparência. Mas o nosso Deus é o Deus que começa a colocar as coisas no lugar, amém? Para vocês entenderem que o nosso Deus organiza as coisas, teve um dia que Jesus estava no deserto, estava pregando para uma multidão, e os discípulos falaram assim, a multidão não pode ir embora porque eles estão com fome, a gente tem que alimentar esse povo. Não tinha iFood na época, estava difícil, não tinha motoboy para entregar. Então nós precisamos fazer alguma coisa, Jesus, pois nós vamos fazer. Pegaram os peixes, pegaram os pães.
Mas Jesus fala, mas antes, vamos fazer o seguinte, organize em grupos. E começa a organizar. E organiza grupos. E aí sim Jesus faz um milagre. Mas quem organizou? Foi os discípulos, não foi Jesus. Ele só deu a ordem. Então, às vezes, Deus está dando uma ordem nessa manhã para você organizar a sua casa, para você organizar seu coração, para você organizar suas finanças, para você organizar sua família. Para aí sim Ele começar a derramar a bênção e o milagre começar a acontecer. Não espere a condição perfeita, irmão. Não espere a condição ideal, que ela não vai acontecer. Comece a Pastor, mas é muito difícil. Comece aos poucos. Comece a organizar aos poucos. E essa palavra serve para todos. Confesso para vocês que em casa a minha maior dificuldade é deixar meu guarda-roupa organizado. E a pastora sabe disso. E ela pega bastante no meu pé. E eu tenho tentado. Só que eu vou confessar que quando está tudo organizadinho, eu fico perdido. Porque eu me entendo, né? Eu sei onde estão as coisas quando está bagunçado. Quando está arrumado, eu demoro mais para achar. Mas não é uma desculpa, não. Tem que estar organizado, tem que estar bonitinho. Aí tem muita gente aí querendo mudar o mundo, mas está negligenciando coisas simples do dia a dia, do lar. Aí pergunta, Deus, por que nada está acontecendo? Porque Deus está te dando ordem, Deus está querendo organizar a sua vida. E organizar a vida não significa que você não vai ter problema. Mas organizar a vida significa, irmãos, que os problemas eles não vão escravizar você. É você que vai tomar conta desses problemas e resolver esses problemas. Então, tem uma visão de Deus para a sua vida. Mas tem uma estratégia para você. E essa estratégia só vai ser válida se você cumprir a ordem que Deus está te dando. Qual que é a ordem que Ele te deu para esse ano? Você já perguntou para Ele? Talvez esse ano a ordem de Deus é que você jejue mais, é que você ore mais, é que você busque mais, é que você leia mais a Bíblia, que você leia um livro. Sabe, que você aprenda algo novo, você aprenda uma coisa nova. Talvez a ordem de Deus para você esse ano é que você semeie na vida de pessoas. Talvez a ordem de Deus para você esse ano é que você fale lá na sua casa, o primeiro culto da semana não vai ser na igreja. O primeiro culto da semana vai ser aqui em casa, eu e minha família. Mas Deus tem uma ordem específica para você. Mas cuidado, tem que ouvir Deus, tá? Não vai dar uma de doido. Não, Deus me deu uma ordem que eu tenho que sair do serviço. Meu chefe me humilha, então agora eu vou humilhar ele. Tchau. Não, calma. Escuta Deus. Eu sei que tem dia que dá vontade. Mas escuta o que Deus está querendo falar para você. Josué só se levanta por quê? Porque ele escutou a voz doce de Deus chamando ele. Eu quero dizer que o Espírito Santo ele quer falar ao seu coração nessa manhã, irmãos. O Espírito Santo ele quer falar dentro de você. Você não precisa de muita coisa. O que você precisa é voltar e escutar a voz de Jesus. Não tem nada mais lindo, não tem nada mais doce, não tem nada mais profundo do que a gente escutar o que Jesus está querendo falar para a gente. E Josué, ele escuta, e ele começa a passar essas ordens. Ele começa a caminhar com o povo. Ele começa a mostrar para o povo. E as coisas começam a acontecer. E o terceiro ponto. O primeiro foi a visão. O segundo foi ordem e estratégia. Terceiro ponto, a missão. Josué tinha uma missão. Qual que era a missão de Josué? Conduzir esse povo a conquistar a terra prometida. E missão, só para você se habituar, a gente pode colocar missão como propósito. Irmão, você acha mesmo que você está nessa terra só de passagem? Você acha mesmo que simplesmente você só nasceu para passar por aqui e depois morrer? Não, irmãos. Você nasceu para um propósito. Cristo te criou para uma missão. Tem uma situação que aconteceu na nossa igreja que comoveu muito o nosso coração. A gente não era tão próximo dela, a gente conhecia mais por vista, assim, por ser de uma filial diferente, mas foi algo que nosso coração ficou muito... Uma moça chegou na igreja, lá da igreja do Fátima, se converteu, veio para Jesus, renunciou tudo que tinha para renunciar, casou, casamento bem, contente, ganhou a família dela para Jesus inteira, era baterista, tocava na igreja, começou a aprender, começou a estudar, ela fazia parte da Orquestra Sinfônica de São Paulo, ela dava aula aqui lá em Hortolândia,
E um belo dia ela foi para o hospital e não voltou mais. Ela faleceu. Na época, 26 anos. E aí no velório todo mundo triste, todo mundo chateado, todo mundo em choque, sem entender o que tinha acontecido. O pai dela, que batia nela quando ela não era crente, que se converteu, falou assim, não, minha filha foi embora porque ela já cumpriu a missão dela. Jesus levou ela porque minha filha, ela ganhou a família inteira dela. E quando fala família, não é só a casa dela, ela ganhou os parentes, ela ganhou todo mundo. Minha filha cumpriu a missão dela, Jesus levou. Tá, eu não estou falando que você tem que ter medo de cumprir sua missão com medo de morrer. Não é isso, irmão. Calma. Nós acreditamos e cremos que Deus tem longevidade, tem muitos anos de vida para vocês aí, em nome de Jesus. Amém, varão? Vai criar uns 2 filhos ainda, fora o Gustavo? Mas o que eu tenho que dizer para você? Todo mundo nasceu para um propósito específico. Todo mundo nasceu para viver uma missão. Deus tem uma missão para cada um. Pastor, mas eu não quero ser pastor, eu também não queria. Eu não estou falando que todo mundo aqui vai ser pastor, não é isso. Mas Deus te chamou para um propósito. E a missão de Josué era levar esse povo até a terra prometida. Mas enquanto Josué trabalhava para Deus, Deus trabalhava no coração de Josué. Quando Deus vai te dar uma missão, irmãos, quando Deus vai te dar uma missão, você está fazendo algo para Deus, mas Deus está fazendo algo no seu coração. Pastor, mas eu estou em crise. Tá bom, irmãos, no tempo de crise, Deus também vai te dar alguém para você cuidar, Deus também vai te dar uma missão. Josué estava em crise, Deus deu um povo para ele cuidar. Davi estava em crise, Deus deu um povo para ele cuidar. Então, o que eu quero lembrar para você nessa manhã, nesse começo de ano, nessa primeira ceia do ano, que você tem uma missão, que você tem um propósito. A palavra de Deus fala que antes de você nascer, de você vir ao mundo, Ele nos elegeu na fundação do mundo. Antes de você ser uma pessoa, você era um propósito de Deus. Eu quero dizer que você é resposta de oração de alguém, mas você pode ser resposta na vida de outras pessoas. Você não é um simples espectador. Mas você é alguém que Deus depositou algo especial dentro do seu coração. E isso precisa ser colocado para fora. Pastor, todo mundo tem algo de Deus aí dentro aí. Porque a palavra fala que quando Deus cria o homem, Ele sopra o fôlego de vida dentro desse homem. E não é qualquer fôlego, irmão. Não é qualquer brisa. É o fôlego do eterno, é o fôlego do soberano, é o fôlego do Deus que é sobrenatural. Ele, dentro de você existe, mesmo que seja só um pouquinho, mas existe algo de Deus dentro de você, irmãos. Existe algo dos céus dentro de você. Existe uma atmosfera do céu que já foi depositada dentro de você. E o Espírito de Deus, se Ele habita em você, Ele está disposto hoje a incendiar o seu coração. Josué talvez não era a escolha dos homens naquele momento, porque muita gente talvez ali preferia Moisés. Josué talvez não era acreditado pela família. Talvez os amigos não acreditavam que ele poderia ser tão bom quanto Moisés foi. E talvez tem gente aqui, talvez você não é a escolha de ninguém, irmãos. Talvez ninguém acredite em você. Talvez as pessoas falam, vamos ver até quando vai. Vamos ver até quando vai durar. Mas eu quero dizer que você, assim como Josué, é a escolha de Deus. E quando Deus escolhe, e quando Deus marca, não tem ninguém que pode fazer diferente. Pode dar uma salva de palmas para ele? Existem 2 dias importantes na vida de um homem. O dia que ele nasce, o dia que ele descobre por que ele nasceu, para que ele nasceu. Quando você está fazendo aquilo que você nasceu, as coisas começam a fluir melhor. Como eu já falei aqui, sabe o que mudou na vida de Josué? Que agora ele tinha uma palavra dos céus. E nessa manhã, Jesus ele tem palavra dos céus para o seu coração. Jesus ele tem respostas do céu para você. Mas eu estou aqui para te lembrar que você tem um chamado. Eu estou aqui para te lembrar que Deus tem uma missão. Existe um propósito. E, claro, tem uns processos. E os processos não é para parar a gente. Os processos é para melhorar. É para nos moldar. É para trabalhar em nosso coração. Para a gente finalizar a história, Josué ele consegue atravessar o Rio Jordão. E no meio do Rio Jordão, ele levanta um altar de adoração para o Senhor.
Homens e mulheres de Deus, eles não correm do altar. Homens e mulheres de Deus, eles levantam o altar. E minha pergunta para você nessa manhã é: como que está o altar do seu coração? Existe uma visão dos céus para você. Deus quer te passar estratégias e uma ordem para você poder avançar. Existe uma missão. Mas nada disso vai acontecer se o seu altar estiver caído. Esse altar precisa estar de pé. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?